o macho é apenas uma aberração, uma necessidade funcional. Esses animais aprenderam muito antes de mim o sábio truque de limitar os machos. E agora podemos viver numa época em que os machos são inteiramente desnecessários. Diga-me, meu príncipe, qual é a principal utilidade dos homens hoje em dia, se não proteger as mulheres de outros homens? Errada não está, não é mesmo? Bom, gente, então vamos aí continuar com a nossa série de resenhas, né, a respeito dos livros da Anne Rice. Vou comentar com vocês um pouquinho então sobre o terceiro livro das Crônicas Vampirescas, A Rainha dos Condenados. Vou pedir perdão porque eu tô com a voz um pouquinho ruim, peguei uma friagem e fiquei um pouquinho rouco, mas paciência. Então, gente, o último livro, A Rainha dos Condenados, tá nessa edição muito bonita, cheia de marca de dedo, né, da editora Rocco, e eu tô muito, assim, torcendo muito para que a Rocco traga os próximos livros, né, nessas edições de capa dura, porque eu não tenho nenhuma das outras. A única que eu tenho é o Sangue Ouro, mas aí eu já não sei qual volume é, né, gente? Eu sei que num total, se não me engano, são 15 livros, 13 ou 15 livros o total das Crônicas Vampirescas, então é muito livro, e eu espero que a Rocco traga, porque senão eu vou acabar lendo, vou baixar em e-book mesmo para ler. Mas eu queria ter a coleção toda bonitinho das Crônicas Vampirescas, porque eu tô amando muito, muito, muito forte, gente. Se você perdeu, gente, o vídeo desses outros livros aqui, né, vou deixar aí na descrição, tá, do vídeo. São os últimos vídeos que saíram no canal. E hoje eu vou comentar então sobre a Rainha dos Condenados. Assim, como é o terceiro livro, eu vou ter que revelar algumas coisas que aconteceram nos outros, mas eu não acho que são coisas que vão atrapalhar a sua experiência de leitura. Até porque os livros da Anne Rice, eu percebi que eles não têm aquela escrita de thriller que a gente está acostumado, sabe? Que a gente espera o tempo todo uma reviravolta, que a gente espera alguma coisa inesperada, a gente espera uma coisa inesperada no final do livro. Então não é esse tipo de livro. Eu acho que o rolê da Anne Rice é outra coisa muito diferente. Eu acho que tá tudo nos detalhes, o prazer da leitura tá na descrição que ela faz, né? Tá em você descobrindo cada vez mais sobre a mitologia do vampiro aqui dela, né? Os vampiros dela. Então eu acho que não tem nada muito chocante que eu vá revelar, que vai estragar o final, mas eu prometo dar, assim, leves pinceladas nos outros livros. Não vai atrapalhar a sua experiência de leitura, eu acho que vocês podem assistir o vídeo tranquilo. Vamos lá, gente. Se por um momento, né, o Entrevista com o Vampiro Louis, falando toda a história de vida dele para esse jornalista e tal, e o livro foi publicado, né, também. O Vampiro Lestat, a gente vai ter a autobiografia do Lestat, né, ele mesmo escreveu esse livro chamado Vampiro Lestat e publicou. Então já temos 2 livros publicados aí no universo da Anne Rice, dos vampiros, né. E então o terceiro livro, que é A Rainha dos Condenados, também vai ser um manuscrito e será escrito, tá? Então aqui a gente vai ter a história acontecendo, mas no final do livro teremos esse livro sendo escrito, que é o A Rainha dos Condenados. Então teremos 3 livros publicados aí nesse universo da Anne Rice, tá? O que vai ser então A Rainha dos Condenados? Vai contar a história de vários personagens, de vários outros vampiros e de alguns mortais também, né, de alguns humanos, ao redor dessa figura misteriosa que é a Caixa, né, gente? O nome dela é a Caixa, que ela é então a primeira vampira a ser feita, a receber esses dons das trevas, né? E ela é muito antiga mesmo, ela tem origem lá no Antigo Egito, antes das pirâmides, antes das esfinges, onde os mitos, né, a respeito dos deuses egípcios ainda estavam muito, assim, quase recentes. Então a gente tem essa figura que recebeu esses dons sobrenaturais de uma certa forma, que aí eu já também acho, não acho legal contar muito. Ficou em período de hibernação e na forma quase de uma estátua mesmo, né? Então a gente sabe que antigamente tinha a mãe e o pai. A Caixa era a mãe e o pai era Enkyo. Permaneceram aí nesse estado de hibernação até a atualidade, né, gente? Na atualidade a gente vai ter o quê? O despertar desse ser. Do ser, no caso, a rainha, né? A Caixa. E quando que vai acontecer esse despertar? No final do Vampiro Lestat. Então no final aqui da história a gente tem a rainha acordando e botando pra quebrar. A Rainha dos Condenados é um livro que eu gostei muito, tá? Ele é muito, muito legal, mas eu acho que dos 3 eu ainda gosto mais do Vampiro Lestat. Eu acho que é um livro que mexeu muito mais com as minhas emoções, né? Aqui é muito bom porque a gente tem outros pontos de vista. A gente tem o ponto de vista do Lestat, ele conta bastante parte da história, mas a gente vai ter outros personagens muito importantes, né? Alguns deles que voltam, olha só os personagens que voltam.
volta o Daniel, que é aquele jornalista do primeiro livro, né? O jornalista do Entrevista com o Vampiro, que o Louis tá narrando toda a história pra ele. Então, e a gente descobre que o nome dele é Daniel, né? Porque no livro não fala o nome dele. O Daniel volta e ele já vai, então a gente tem ali uma pincelada do que aconteceu com ele depois do primeiro livro, né? Dele ter ido atrás desses vampiros e buscado e tentado encontrar algum vampiro da história. Então ele volta também. A gente tem mais sobre a história do Marius, né? Um vampiro maravilhoso. Vai voltar o Armand também, o vampiro Armand. O Louis vai voltar também em determinada parte. E vamos ter também a história da Jessie, que é uma mortal, né? E ela é uma personagem extremamente importante para essa história. Eu acho que ela vai ter um papel vital nos outros livros, não sei, posso estar enganado. Mas o livro vai contar bastante da vida dela, porque ela é apesar dela ser mortal, ela é a última descendente de uma família milenar de bruxas, né? Então a família inteira dela sempre tinha ali um pivô, né, digamos assim, feminino, que carregava então o dom das bruxas dessa família, e a Jessie é a última então a ter esses dons, né? E aí o livro fala que uma das características é os cabelos ruivos e os olhos verdes, que carregam junto esses dons dessas bruxas, né? E a gente vai ter também a aparição da maravilhosa, incrível organização secreta de investigação do sobrenatural da Anne Rice, né? Do universo da Anne Rice, a Talamasca, né? Então a Talamasca, ela é essa organização muito rica que investiga o sobrenatural de tempos em tempos, e ela é muito antiga. Ela investiga casos sobre vampiros, casos sobre bruxas, fantasmas, lobisomens. Então tem muita coisa que essa organização investiga. E a Jessie, né, que é essa bruxa que eu falei, ela trabalha então na Talamasca, e ela vai ter um papel muito importante, né? A gente vai ter ali histórias envolvendo a família dela, a respeito de duas gêmeas, que é muito importante também. Ela é tão importante quanto a própria Rainha dos Condenados, né? Quanto a própria Akasha, e ela é tão antiga quanto a Akasha. Assim, gente, o livro, como eu falei, ele não tem reviravoltas o tempo todo, não é esse o rolê da Anne Rice, tá? Mas ela vai dando, assim, mais história pra gente, né? Por exemplo, quando ela para contar pra gente a história das gêmeas, dezenas e dezenas de páginas contando detalhadamente a história das gêmeas, né? Só que antes dela descrever toda a história das gêmeas, ela vai dando pinceladas sobre isso num sonho de algum personagem, né? Algum personagem está fazendo alguma coisa e ele recebe uma visão de alguma coisa referente à história dessas gêmeas. E a gente vai montando esse quebra-cabeça, e quando ela vai finalmente contar a história que aconteceu, a gente já tem muito assim, a gente já está muito familiarizado com ela e já imagina também o que foi que aconteceu lá, né? E eu acho que essa é uma característica dos livros da Anne Rice que é muito sensacional. Ela consegue assim ir fazendo uma coxa de retalhos na sua cabeça, e nenhum detalhe é à toa, nenhum detalhe da história é desinteressante ou tá lá só para preencher páginas, né? Ele tá ali porque em algum momento ela vai usar aquela informação para encaixar com alguma coisa lá na frente. E assim, gente, por que essa Rainha dos Condenados, né? Por que a Akasha ela é tão perigosa? Que ela é a grande antagonista da história, sendo que ela é da própria raça desses vampiros, né? Ela é uma vampira também, então por que ela oferece tanta ameaça para esses outros vampiros? Que a gente vai entender que a Akasha está exterminando praticamente toda a população dos vampiros, e ninguém sabe por que ela está fazendo isso. E a Akasha, ela tem um poder muito interessante, que é de fazer o vampiro entrar em combustão espontânea com o próprio estalar de dedos. Então ela apontou o dedo para você, você pega fogo e morre. E isso é uma coisa muito perigosa, porque o que o vampiro pode fazer para poder se defender? Nada. Então ela é muito poderosa, ela é muito antiga. O sangue dela, ele oferece para outros vampiros alguns poderes que os outros não têm, como de voar a longas distâncias. O dom telepático, né, também é muito maior. Então ela é muito poderosa, e ela oferece uma ameaça muito grande. E por que ela está fazendo isso? Tudo tem a ver com o grande plano dela. Então a Akasha, ela tem um plano bem assim... Ela tem um plano meio extremista a princípio, mas assim, gente, o plano dela, ela não levou nem 2 segundos para me convencer de que era isso mesmo que eu também teria feito. Ela é meio que aquela vilã anti-heroína. Ela não é uma vilã, ela é uma anti-heroína, porque ela não tem muita piedade, né? Mas quando você para refletir no plano dela a longo prazo, até que faz um certo sentido, tá, gente? Eu não vou falar o que é, para não estragar a surpresa, mas é uma coisa assim bem interessante até. E é muito interessante como que a Anne Rice ela consegue mesclar entre personagens
com a mesma voz narrativa, mas com pontos de vistas muito diferentes. Então a gente percebe que é a mesma narradora, né, narrando a história inteira, mas ela consegue fazer um zoom em um personagem quando tá o ponto de vista em cima dele. Então quando o ponto de vista tá em cima, por exemplo, do Cayman, né, que é um outro vampiro antigo aqui da história, é a mesma voz narrativa, a mesma tonalidade, assim, né, de descrições, de sentimentos, de forma narrativa mesmo, mas com esse ponto de vista do Cayman. Então o próprio narrador tem ali certos trejeitos do vampiro que está sendo abordado. E aí quando muda para a Jessie ela é uma personagem muito confusa, ela ainda é meio insegura, né? Ela tá entrando nesse universo agora. Ela sequer sabia que vampiros existiam de verdade, né? Apesar dela sempre investigar ali na Talamasca. Ela é uma personagem muito confusa, então a voz narrativa permanece a mesma, mas com essa insegurança, sabe? Essas visões que ela tá tendo. A personagem tem muitos sonhos a respeito dessas gêmeas, e ela também não sabe que a família dela é uma família centenária, milenária, de bruxas. Ela também não tem conhecimento disso, apesar dela desconfiar bastante. Então a narrativa ela já vai ficando assim muito aérea também. Então é muito, muito bom, gente. Essa autora, ela é incrível. Eu tô simplesmente muito apaixonado pelas histórias, pela narrativa e pelo universo que ela criou aqui, né? E assim, gente, não tem como eu falar desse livro sem citar o filme de 2002, né? Que é o único filme, a única adaptação do Rainha dos Condenados, que é um filme maravilhoso, mas assim, eu confesso que é um filme bem cafona para os dias de hoje, ele é bem ruim. Mas eu amo aquele filme. Tem bastante diferenças do filme pro livro, claro, né? Eu nem vou citar muito assim a comparação dos dois, mas eu acho que a maior diferença entre o filme e o livro tá na personalidade da Akasha, tá na personalidade da Rainha dos Condenados. Porque no filme eu sinto ela muito insegura, eu sinto ela uma personagem muito que não tem plano nenhum. Ela simplesmente quer destruir toda a população de seres humanos e reinar sobre uma pilha de cadáveres. Então é uma personagem que não tem planos, ela não tem um grande objetivo e ela simplesmente tá ali não sei pra quê. Já no livro, ela tem sim um objetivo muito tinindo, assim, sabe? Então ela vai fazer aquilo que ela quer fazer e quem tentar impedir ela vai virar cinzas, né? Vai virar fumaça. Eu acho que eles baixaram muito a bola da Akasha no filme. Até mesmo no próprio jeito que ela se dirige ao Lestat, né? No filme dá a entender que ela foi atrás do Lestat porque ela se apaixonou por ele, ela quer que ele seja o rei dela, e ela quer que os dois reinem juntos e soberanos no mundo, e ela dá sempre o lugar para ele falar. Tem uma cena no filme que uma das personagens vai se dirigir à Akasha e ela fala: dirija-se ao meu rei primeiro. Então assim, ela ficou bem submissa ao Lestat no filme, quanto aqui no livro não, ela é sangue nos olhos, entendeu? Ela deixa super claro que ela, ó, eu gosto de você, eu amo você, mas se você ficar no meu caminho, já era também pra você. Então no livro, o relacionamento dela com o Lestat é muito forte, é muito intenso, ela realmente ama muito ele profundamente, né? E tudo que os dois podem conquistar juntos, mas ela deixa o tempo todo claro que se uma hora ele não for útil pra ela, ela vai destruir ele também. A Akasha aqui no livro, eu acho que ela é muito empoderada, digamos assim, né? Ela se dirige sempre ao Lestat como meu príncipe e não como meu rei. Então, para deixar bem claro que ela sempre vai estar acima. Então, assim, gente, é um livrão. É maravilhoso, assim, não tem como se eu for falar mais, eu vou acabar revelando alguns detalhes importantes da história que eu acho legal você ir descobrindo sozinho. Mas como eu falei, né, não são livros de reviravoltas, de thriller, assim, de coisas que se você fala estraga a experiência. Eu acho que se até eu contasse pra vocês o final da história, o que acontece no final não ia ser tão ruim, não ia interferir muito, porque realmente os livros da Anne Rice, pelo menos esses 3 que eu li aqui, eles têm, o legal dele é o rolê mesmo, sabe? É a condução, você ler a história dos personagens, é você conhecer os personagens, conhecer a origem dos vampiros, analisar e ir estudando a mitologia deles. Então eu acho que todo o caminho é muito mais legal do que o próprio final, do que o próprio objetivo em si. Então assim, gente, fica aí minha dica, tá? Do terceiro livro das Crônicas Vampirescas. Fechamos então, né, gente? As 3 leituras maravilhosas.
E assim, eu não sei se eu vou conseguir ficar longe por muito tempo da Anne Rice, porque eu fiquei muito apaixonado real, gente, por essa escrita, essa escritora, esse universo. Então eu não vou ficar muito tempo longe dela. Acho que eu vou fazer algumas outras leituras agora, vou né, dar um tempinho, mas a minha próxima leitura dela, já adianto pra vocês que será então A Hora das Bruxas, volume 1. Vai ser uma releitura, eu li esse livro há muitos anos atrás, lembro de bastante coisa, tá? E eu lembro que eu gostei demais. Mas então vamos ver como que vai ser a experiência de releitura, já conhecendo bastante coisa dela, né? Eu tô muito ansioso porque eu lembro que nessa história aqui vai ser as bruxas mesmo, as donas do rolê, né? Não vai ser vampiro, vai ser bruxa mesmo. E a Talamasca vai voltar com tudo aqui também, que eu lembro, que eu gostei muito da protagonista. Então assim, gente, esse livro aqui já tem resenha no canal também, mas é uma resenha muito antiga, eu morro de vergonha daquele vídeo, eu tô muito feio. Se vocês quiserem assistir, por conta e risco de vocês, tá bom? Mas eu vou com certeza, depois dessa releitura, fazer um novo vídeo, tá? Não sei se vai ser uma resenha, mas eu vou fazer igual eu fiz aqui. Vai ser mais um bate-papo mesmo a respeito da Hora das Bruxas, volume 1. E então, em seguida, o Hora das Bruxas, volume 2, pretendo ler ainda esse ano, né? Se os deuses permitirem. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei comentar sobre esses livros com vocês. Eu li eles muito rápido. E eu espero que eu tenha feito aí um bom trabalho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aí embaixo o que vocês acham da Anne Rice. Quais são os outros livros que vocês leram dela e que vocês me indicam. Deixe o seu like, se inscreva no canal, tá, gente? E me acompanha nas redes sociais. Os links estão todos aí na descrição do vídeo. É isso então. Beijo pra todo mundo. E até a próxima. Ou não.